Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um dos queridos irmãos que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje, meus queridos, trazendo uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 19, versículo 10 e 11, que nos diz assim a Palavra de Deus. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder teria sobre mim se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, essa palavra aqui, eu gostaria muito de trazer uma mensagem que fala da ação de Deus e da permissão de Deus. Aquilo que é a ação de Deus na vida de alguém, aquilo que é a ação de Deus e aquilo que é permissão de Deus, sempre para o bem dos seus. Então Deus, ele faz algumas coisas que são uma ação direta e Deus faz outras coisas que são permissões. E vamos entender isso aqui agora. Começando primeiro, vamos voltar lá para o Velho Testamento, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso é uma ação de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó, que era ímpio, com um propósito, e aquele propósito era pensando no povo de Israel. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, não é que Deus é injusto e que endureceu o coração de uma pessoa boa, de uma pessoa sensível, não. Faraó era mau, Faraó era ímpio, era um escravizador. Então Deus endureceu o coração dele, foi uma ação de Deus para um propósito maior, que era libertar o povo de Israel, abençoar o povo de Israel, levar o povo de Israel para a terra prometida. Então isso foi uma ação de Deus. Então Deus, ele tem as suas ações e Deus tem as permissões. E aonde foi que veio as permissões de Deus? Deus permitiu o povo andar pelo deserto, Deus permitiu o povo se deparar com o mar, Deus permitiu eles se encontrarem diante da muralha de Jericó, Deus permitiu tantas coisas durante aquela peregrinação. Tudo foi permissão de Deus. Deus foi permitindo aquelas coisas acontecerem. Foi bom o deserto? Não foi. O deserto incomodava? Incomodava. O deserto é um lugar solitário. O deserto é um lugar de provação. Mas Deus permitiu para que o povo aprendesse, para que o povo tivesse experiência, para que o povo crescesse, amadurecesse, tivesse fé nele, para que o povo também conhecesse o poder de Deus enquanto precisava andar pelo deserto. E isso tudo que aconteceu no deserto durante a peregrinação foi permissão de Deus. Mas a ação de Deus na vida de Faraó foi Deus endurecer o coração de Faraó. Aí a gente vai para a palavra de Deus e a gente encontra Pilatos dizendo a Jesus, eu tenho o poder de te crucificar e eu tenho o poder de mandar te soltar. E Jesus disse assim, nenhum poder você teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Então, queridos, Pilatos sentenciou Jesus porque ali foi uma ação de Deus na vida de Pilatos. Pilatos tinha que sentenciar mesmo Jesus para Jesus morrer e salvar a humanidade. Então, o que é que acontece? Mas tinha a ação de Deus na vida de Pilatos para um propósito maior, para alcançar um propósito maior. E tinha a permissão de Deus, que foi permitir que Jesus passasse pelos açoites, que Jesus passasse pelo sofrimento, que Jesus passasse pela humilhação, que Jesus passasse pelo escárnio, que ele passasse até mesmo pela morte de cruz. Então tudo isso aí foi permissão de Deus. E a permissão de Deus não é algo que Deus sentencia para que aquilo aconteça. Deus vê o curso natural das coisas e ele permite. Deus, ele não dá o livramento, mas ele permite para um bem maior, para um propósito maior. E às vezes, para esse propósito de Deus acontecer em nossas vidas, muitas vezes Deus entra com uma ação direta, como entrou na vida de Faraó, endurecendo o coração dele para um propósito. E assim como Deus também foi no coração de Pilatos e ali no coração dele fez ele dar uma sentença de condenação para Jesus, para cumprir um propósito. Mas tudo que Jesus viveu ali também foi permissão de Deus para esse mesmo propósito. Então, no final de tudo, Deus, ele tem um propósito grandioso. E muitas vezes, para o cumprimento desse grande propósito que Deus tem em nossas vidas, Deus, ele tem que entrar com ação direta na vida de alguém, endurecendo o coração, forçando o coração daquela pessoa a tomar uma decisão.
E muitas vezes Deus também permite no nosso percurso algumas coisas acontecerem para que esse propósito que foi traçado por Ele, no final de tudo, ele seja perfeito. Ele venha se cumprir de acordo à vontade de Deus, de acordo àquilo que foi planejado por Deus desde o início. Então existem coisas que acontecem em nossas vidas que Deus permitiu acontecer. A gente chora, a gente sofre, a gente fica com o coração apertado muitas vezes, a gente fica sofrido mesmo, muitas vezes a gente até pergunta por quê. Mas no final de tudo, a gente está vivendo um propósito de Deus, uma permissão de Deus por um propósito maior. E muitas vezes dentro desse propósito de Deus ainda tem uma ação direta de Deus. E às vezes acontece isso também. E nós precisamos compreender essas coisas, porque no final de tudo é tudo por um propósito de Deus. Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. E a sabedoria dos homens é a loucura de Deus, porque os homens não conseguem compreender. Os homens não conseguem entender as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele tudo consegue discernir, ele tudo consegue entender. Então, quando nós procuramos ter uma vida de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, uma vida estreita de intimidade com Deus, uma vida espiritual, nós passamos a compreender melhor os propósitos e os desígnios de Deus em nossas vidas. Porque quando eu era pequeno, eu me lembro que eu não entendia por que aquele homem não desceu da cruz. Eu achava que ele era um artista, um protagonista, que no último momento ele ia descer da cruz, ia salvar todo mundo, porque ele era o mocinho do filme. E depois eu passei a entender que tudo aquilo ali era um propósito de Deus para salvar a minha vida e a sua vida. E quando nós somos criança, nós pensamos como criança, mas quando nós crescemos, nós passamos a pensar como adultos. Então, queridos, que Deus possa abençoar e que vocês possam entender o propósito de Deus nas suas vidas, mesmo que a princípio tenha ação de Deus de um lado, que você não entenda porque alguém está agindo assim com você, mesmo que tenha a permissão de Deus, que você também não entenda porque você está sendo submetido a tanta coisa que te faz sofrer. Mas no final de tudo tem um propósito glorioso. No final de tudo, quando você estiver entrando na terra prometida, quando Deus estiver te honrando, quando Deus estiver te abençoando, quando Deus estiver ali te recompensando, quando Deus estiver fazendo você tomar posse de tudo que Ele tem reservado para você, então aí você vai entender tudo direitinho, todo o propósito de Deus, tudo que Ele tinha escrito sobre a história da sua vida, que é uma história destinada a ser vencedora em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer em nome de Jesus, pelo Senhor nos revelar, Senhor, o significado dos teus propósitos. Às vezes no princípio nós não entendemos. Muitas vezes, Senhor, não compreendemos ainda, Senhor, aquilo que acontece conosco, e pela fé é que nós enxergamos que vamos chegar em algum lugar e que seremos vencedores. Mas que o Senhor possa abençoar o teu povo, a tua igreja, que cada um dos teus filhos possa entender e compreender, Senhor, que existe um propósito maravilhoso de Ti para nossas vidas. Portanto, alcança cada um deles, abençoe, fortalece em nome de Jesus, ajuda a passar pelo deserto, Senhor, que eles possam ser como Josué e Caleb, que passaram pelo deserto e não se entregaram, Senhor, às murmurações, não se entregaram às reclamações, não se entregaram ao sofrimento, aquilo que eles foram provados no deserto, mas antes permaneceram fiéis e confiantes a Ti. E que assim seja o Teu povo, aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, que estão vivendo no vale e no deserto na Tua presença, que sejam vencedores e que possam estar na Tua presença em breves dias, Te louvando e Te agradecendo pela recompensa e pela honra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a todos. Nesse momento quero Te abençoar com a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa ser sobre a sua vida para discernir tudo o que acontece no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.